Alô pessoal de sala de trânsito, tudo certo? Vamos para mais um vídeo falando sobre trânsito. Dessa vez tem novidade, resolução do CONTRAN publicada e mudança nas regras de fiscalização de velocidade. Aguenta aí que a gente vai falar mais sobre o tema. Bom pessoal, foi publicado no Diário Oficial da União de hoje, dia 9 de setembro de 2020, 6 resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, as resoluções 793 até 798. Algumas delas aqui, elas basicamente referendam outras normas, deliberações e portarias, como por exemplo a resolução 793, que referenda a portaria 192. Essa portaria é a que trata do CRLV eletrônico, o documento do veículo no seu formato eletrônico. Você pode dar uma conferida lá nessas normas. E também merece um destaque aqui a resolução 797, que cria o RENAVE, o Registro Nacional de Veículos em Estoque. Agora, o que chama a atenção é a resolução 798 do CONTRAN, que vai revogar a resolução 396 de 2011, que é a que trata atualmente das regras sobre a fiscalização de velocidade. Eu pontuei aqui alguns itens aqui que eu julguei pertinentes, mais interessantes assim, para trazer para vocês de um vídeo mais curto, mais objetivo. Mas se você quiser, vai ficar na descrição desse vídeo o link para que você possa ver a resolução na íntegra lá no Diário Oficial da União. E vá acompanhando no canal que a gente vai tratando aqui de maneira mais detalhada dessas normas conforme forem sendo implantadas e entrando em vigor efetivamente. Então, o primeiro destaque aqui para vocês é em relação aos tipos de medidores. A resolução 396 de 2011 do CONTRAN, ela trazia 4 tipos de medidores diferentes, que a gente conhece popularmente como radar, do tipo fixo, móvel, estático e portátil. A partir de agora nós só temos 2 tipos. O tipo fixo, que vai ser chamado de controlador ou redutor. Esse redutor, inclusive, o pessoal chamava popularmente de lombada eletrônica, vai ser o redutor pontual de velocidade. Inclusive tem que ter display mostrando qual a velocidade ali que o veículo, quando ele passa pelo local. E tem ainda o tipo portátil, que ele vai reunir aí os tipos estáticos e também aquele que é colocado ali no suporte. O portátil, o pessoal chama popularmente de, secador de cabelo, máquina de preço ali do supermercado, enfim. Então esse é o portátil. E também tem aquele estático que coloca num suporte a fiscalização. Por exemplo, você passa no trecho de rodovia e você vê um PRF ali com aquele tipo de equipamento. Então isso vai ser o que se chama de portátil. Acabou aí o tipo de radar do tipo móvel, que era aquele que fica no veículo em movimento na via. Não tem mais regulamentação para esse tipo de equipamento, tá certo? Todo medidor de velocidade, todo radar vai ter que ter registrador de imagem necessariamente, tá certo? E também a necessidade de levantamentos e estudos técnicos. Esses levantamentos e estudos técnicos eles têm que ficar disponíveis no site do órgão de trânsito que tem a circunscrição sobre a via que vai fazendo a fiscalização. Lembrando ainda que os anexos dessa resolução trazem de maneira detalhada ali essa questão sobre levantamento, sobre estudo técnico. Lembrando ainda que os radares, esse aí é um ponto que gerava muita discussão, enfim, a necessidade dos radares ficarem em locais visíveis, ou seja, se torna proibido a utilização de radares em pontes, marquises, postes, árvores, até mesmo quando ele for operado ali. O radar, quando a gente for operar o radar do tipo portátil, ele não pode se posicionar num local visível, ele tem que ser ostensivo realmente, ele tem que ficar visível para todos os condutores, tá certo? E ainda, quanto aos locais de fiscalização, o órgão de trânsito que tem a circunscrição sobre a via, que seja responsável pela fiscalização, ele vai ter que dar publicidade a esses locais, ou seja, indicar onde é que a fiscalização está sendo realizada, inclusive trazendo informações ali a respeito dos equipamentos. Então, além de disponibilizar informações sobre o equipamento, ele vai deixar claro onde é que esses radares estão sendo utilizados. Inclusive, quando for o tipo portátil, que evidentemente proporciona para o agente fiscalizador uma mobilidade maior, não fica preso ali num único local, o próprio órgão vai ter que indicar os locais que são aptos a terem fiscalização por radar do tipo portátil. Por quê? Porque esse medidor do tipo portátil, ele só vai poder ser utilizado em locais com maior velocidade. Ou seja, se for numa via urbana, tem que ser um local que no mínimo 60 km por hora. Se for numa via rural, uma rodovia, por exemplo, no mínimo 80 km por hora. Então, esses locais vão ter que ser indicados pelo próprio órgão de trânsito. Além da necessidade de sinalizar a via com a placa R19, que é aquela placa de velocidade máxima permitida, e não pode ser placa
temporária. Lembrando ainda que deixou de ser regulamentado o artigo 219 do CTB, a fiscalização feita por velocidade mínima, né, que era a infração de natureza média. Então essa infração de natureza média deixou de ser regulamentada, então o artigo 219 ele acaba virando letra morta no papel, no Código de Trânsito Brasileiro, e se torna inaplicável na prática, né? Vale lembrar ainda que essa resolução 798, ela vai revogar a 396 de 2011, como eu falei no início do vídeo, e ela entra em vigor a partir do dia 1º de novembro de 2020, ok? E ainda vai existir uma espécie de regra de transição, né, entre a legislação anterior e a legislação atual, ou seja, os equipamentos que já estão instalados têm um prazo de 12 meses para adequação, né, considerando a data da entrada em vigor, ou seja, até 1º de novembro de 2021, tá certo? Então, essa resolução passa a trazer uma nova regulamentação para a fiscalização do artigo 218 do CTB, que são as infrações de excesso de velocidade. Só para lembrar, né, CDA máxima é até 20% além do permitido, que é o inciso 1 do artigo 218, infração de natureza média, 4 pontos no prontuário do infrator, multa de R$ 130,06. O inciso 2, infração grave, de 20% a 50% além do permitido. E aí, nesse caso, nós temos 5 pontos no prontuário do infrator, multa de R$ 195,23. E no inciso 3, exceder a máxima em mais de 50% além do permitido, infração gravíssima, vezes 3, multa de R$ 880,41, além da suspensão do direito de dirigir pelo período de 2 a 8 meses. Beleza, pessoal? Ficou com alguma dúvida? Concorda com algo? Discorda de algo? Fique à vontade, deixa aí nos comentários. Você sabe que a ideia é que nós possamos aprender todo mundo junto. Beleza? Muito obrigado, grande abraço e até a próxima.